Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 25, diz assim: Então alguns do povo de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? Ele está aqui falando em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Entretanto, sabemos de onde ele vem. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar, dizendo: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu venho. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. E eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois a sua hora ainda não havia chegado. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará ele mais sinais do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: Estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: Para onde ele irá, que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenistas e os ensinará? O que significa isso que ele disse: Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei? Versículo 37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras: rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que o que nele crescem haviam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns dentre o povo diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas outros perguntavam: Será que o Cristo virá da Galileia? Não afirma as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, povoado de onde veio Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas, então, voltaram aos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não trouxestes? Os guardas responderam: Nunca ninguém falou como este homem. Mas os fariseus perguntaram: Também fostes enganado? Por acaso alguma das autoridades creu nele, ou alguém dentre os fariseus? Mas essa escória que nada sabe da lei é maldita. Então deles, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou-lhes: Acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Mas eles lhe responderam: Tu também és da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Amém, gente? Lemos uma grande porção das Escrituras aqui hoje, né? Vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento e aqueça o nosso coração, para que ao escutar a Sua palavra, ao buscar compreensão daquilo que o Senhor diz, que nós possamos ser transformados, ó Pai. Muda a nossa vida, muda o nosso coração, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos leva a esse lugar, ó Pai, de água abundante, ó Pai, de vida abundante, que é no Senhor, ó Pai. Amém. Gente, nós ainda estamos aqui na festa do tabernáculo. Jesus subiu para essa festa, né? Se manteve discretamente ali por um tempo, mas na metade da festa ele começa a ensinar, né, no templo, começa a ensinar ali as pessoas. Isso causa um desconforto, como eu disse, nos principais líderes, né? Nos fariseus, nos saduceus, naqueles que eram letrados, aqueles que mantinham um certo controle da lei, né? A aplicação da lei entre o povo. Mas as pessoas estão ouvindo Jesus. As pessoas estão ouvindo Jesus e elas estão atentas ao que ele diz. Isso causa várias coisas aqui, vai causando tanto uma confusão entre o povo, como também confusão entre esses líderes que desejam matar Jesus. Eles desejam matar Jesus, porque Jesus já tem chegado no nível de incômodo insuportável para eles. Mas a hora de Jesus ainda não chegou. A hora de Jesus ainda não chegou.
Nós aprendemos nas outras semanas que a hora de Jesus subir, a festa é a hora de Deus, e a hora de Jesus morrer também é a hora de Deus, não é a hora dos homens. Não é quando os homens desejam que Jesus suba à festa que Jesus vai subir. Não é quando os homens desejam matar Jesus que isso vai acontecer. É preciso que a vida de Jesus esteja em correspondência com a vontade de Deus, com o kairós de Deus, o tempo de Deus, certo? E Jesus está convicto de que enquanto não chegar o tempo de Deus, nada acontecerá com ele. Porque ele continua ensinando no templo, ensinando as pessoas, mesmo correndo o risco de a qualquer momento ser preso e morto. Mas Jesus está convicto de que ele só vai realmente experimentar a morte quando chegar o seu tempo, quando o Pai liberar, dar sinal verde para que isso aconteça. Enquanto isso, ele ensina. E isso causa esse grande desconforto. Então, a partir do versículo 25, a gente sabe que alguns dos judeus chegaram a essa lógica. Não é essa pessoa que vocês queriam matar? Ele está ensinando normalmente as pessoas no templo e ninguém vai fazer nada. Perceba bem a crueldade do coração do homem que não deseja a vontade de Deus, como Jesus disse nos versículos anteriores aqui. Aquela pessoa que intenta contra os planos de Deus. Aquela pessoa que se incomoda com Jesus a tal ponto de querer que ele não exista mais. Não percebe a divindade do nosso Senhor. Não percebe que este homem que ensina é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Essas pessoas querem acabar com a vida do Messias, acabar com a vida desse homem santo. Eles começam assim, como ninguém vai fazer nada? Como vocês vão tolerar esse tipo de coisa? Ele continua falando em público e nada lhe dizem. Será que as autoridades admitiram ser ele o Cristo? Então quem é esse tipo de gente? Colocando pilha nos fariseus, né? Será que as autoridades, os fariseus, os saduceus, será que vocês admitiram que ele é o Cristo? Por isso que vocês não fazem nada? Por isso que vocês não intervêm? Percebe bem o desconforto das autoridades em relação a Jesus. Você tem que perceber isso aqui nesse texto, entendeu? Porque a gente tem alguns grupos aqui nesses textos. A gente tem as autoridades, a gente tem a multidão. A gente tem a multidão que não gosta de Jesus. A gente tem a multidão que está confusa se caso Jesus realmente é o Cristo. E ainda nós temos os discípulos aqui, que ainda não falaram nada. Você percebeu que desde que começou o capítulo 7, os discípulos têm pouca participação nesse relato aqui? Parece que os discípulos estão somente observando Jesus. A coisa está acontecendo e os discípulos estão lá de perto, observando, mas nada fazem, nada tem uma participação. Então nós temos esses grupos de pessoas aqui. Mas olha só, Jesus vai dizer o seguinte diante do questionamento, né? Porque as pessoas falavam assim, a gente sabe de onde ele vem. Quando o Messias vier, a gente não vai saber de onde ele vem, mas a gente sabe que ele é de Nazaré. A gente sabe quem é o pai dele. A gente sabe quem é a mãe dele. A gente sabe de onde ele veio. E Jesus responde então no versículo 28, né? Mas Jesus, levantando a voz no templo, passou a ensinar dizendo, sim, vós me conheceis e sabeis de onde venho. Contudo, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, pois venho da parte dele e ele me enviou. Uma das grandes verdades do Evangelho é que Jesus é Deus. Isso aí precisa ficar claro para nós. Muitas pessoas do nosso tempo, da nossa sociedade, têm afinidade com Jesus por causa dos seus ensinamentos morais. Porque o que Jesus fala tem muito sentido na realidade. Mas olha só, o cristão não é esse tipo de gente que se associa com Jesus simplesmente porque Jesus tem algumas palavras que se associam com coisas que nós gostamos, com um tipo de vida que a gente acha que é o certo. Nós nos associamos a Jesus porque nós cremos que Ele é Deus encarnado, é Deus que ensina, é Deus entre nós, é Deus realizando milagres, é Deus. Nós olhamos para Ele e falamos assim, é Deus habitando aqui. Isso fica muito bem claro, porque Jesus falava assim, por mais que vocês consigam rastrear de onde eu nasci, onde eu morei, vocês ainda não perceberam o anterior a isso, de que eu estava com o Pai na eternidade, é Ele que me enviou. Eu faço parte de um lugar que vocês não conhecem. Que lugar é esse? A própria presença de Deus, a eternidade. Esse ambiente onde esses homens não haviam experimentado. A vida de Jesus não começa quando ele nasce. É uma coisa muito óbvia, mas é bom a gente relembrar que Jesus, como homem, sim,
Mas ele é o verbo de Deus, como diz o evangelista aqui no capítulo 1. Ele é o verbo que se fez carne. É o Filho de Deus. Ele é esse Deus eternamente. Ele estava com o Pai em toda a criação. Ele é o responsável por essa criação e ele rasga a eternidade para participar desse tempo presente onde nós estamos. Essas pessoas não perceberam isso. Que alguém que não está contido pelo tempo participa do tempo pela encarnação. Está percebendo isso aqui? Olha que coisa extraordinária. Deus não é limitado pelo tempo. Deus não envelhece. Entendeu? Deus não envelhece. Deus não tem um começo. Deus é Deus. Deus é eterno. Deus é algo tão grandioso que falta compreensão humana para tentar decifrar esse Deus. Mas esse Deus que é todo ilimitado se coloca como homem diante de pessoas. E vive, e esse aqui é o escândalo do Evangelho, e vive em uma região desprezada. Percebe isso? Eles conseguem identificar que Nazaré é uma região desprezada até por eles mesmos, entendeu? Mas Deus está lá, Deus foi para lá, Deus habitou lá, Deus nasceu naquele lugar. Percebe isso? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e eles não ouviram, eles não se curvaram, eles não tiveram afeições santas por esse Deus, pelo contrário, questionaram se ele realmente era Deus, se ele realmente era o Messias. Percebe bem que Jesus deixa muito claro que vocês sabem de onde eu vim, mas vocês não conhecem Deus, aquele que me enviou. Vocês não conhecem a Deus. Vocês não sabem nada de Deus. Vocês até têm a lei que Deus deu para vocês. Mas essa lei, vocês não perceberam que essa lei não teve a capacidade de levar vocês até Deus, conhecer Ele plenamente. Apesar que essa era a função da lei. Mas olha só, eles não têm compreensão. A palavra está diante deles e eles não percebem a vontade de Deus. O Filho de Deus está diante deles, mas eles não percebem o Filho de Deus, a divindade, a glória de Deus ali. Vocês sabem de onde eu vim, mas vocês não conhecem aquele que me enviou. Jesus sabe que o histórico dele, o antecedente dele é eterno, é divino. E é esse que está falando com eles. Isso já deveria ser motivo suficiente, porque como eu disse nas outras semanas, a festa do tabernáculo anunciava a chegada do Messias. A festa do tabernáculo, ela lembrava o povo daquele tempo no deserto, quando eles viveram em tendas, quando eles viveram em cabanas, né? Quando eles realmente ansiavam pelo tempo em que Deus ia dar para eles a terra, onde Deus governaria sobre eles, onde Deus seria a provisão para eles e eles seriam tudo nesse Deus. Mas esse tempo, de fato, que se cumpriu provisoriamente ali na chegada do povo do Egito, a cidade prometida nunca foi pleno, isso nunca foi completamente, assim, eles nunca viveram isso assim no auge, sabe? Aquela coisa maravilhosa completamente. Sempre tinha alguma coisa ali que faltava a esse povo, mas eles ainda festejavam essa festa para lembrar que o Messias um dia iria pisar nessa terra. O Messias um dia chegaria para eles e estabeleceria de uma vez por todas o reino de Deus. O reino desse governo não faltaria, eles não temeriam outras nações, não haveria mais injustiça, a maldade seria exterminada, Deus ia conciliar aquele povo, os campos iam florescer. A festa do tabernáculo ela tinha muito disso, né? As pessoas traziam as suas ofertas dos grãos, enfim, vinhos e essa questão de fartura, mas quando o Messias pisasse, a fartura seria muito maior do que essa das primeiras colheitas. E eles estavam celebrando algo que anunciava a chegada do Messias, mas diante deles o Messias estava lá e eles não reconheceram. Imagina, que coisa... Imagina só, eles estavam tão perto, mas ao mesmo tempo infinitamente distante, porque eles não conseguiram compreender que aquele que enviou Jesus, aquele que enviou Jesus era o Deus que eles achavam que serviam, que eles conheciam, mas na verdade eles não conheciam. Percebe isso? Mas o versículo 29 de novo, mas eu o conheço, pois venho da parte dele, e ele me enviou. Quem conhece a Deus é o próprio Jesus. Conhecer aqui tem o mesmo sentido de relacionamento, né, de se relacionar. Quem realmente teve alguma coisa com esse Deus, Pai dos céus, é o próprio Filho. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é relacionamento com o Pai. Jesus sabe o que é participar da mesma realidade, da mesma vontade do Pai. Quem conhece a Deus de verdade é Jesus. O povo de Deus acha que conhece a Deus. Acha,
por possuir a lei, por possuir líderes, por ter o templo, mas eles acham, de fato, quem conhece a Deus é o próprio Cristo, né? Versículo 30, e eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois a sua hora não havia chegado. Então, João deixa muito bem claro que por que ninguém botou a mão em Jesus? Por que ninguém chegou lá e prendeu Jesus ou matou Jesus? Por quê? Porque a hora dele não chegou. Porque se isso não fazia parte do plano de Deus. Deus tinha um plano muito bem arquitetado. Qual era o plano de Deus? Que o Messias deveria ir ao quê? À cruz. Da maneira do qual foi. Julgado injustamente, dentro daquele período, num período de festa de Páscoa, simbolizando esse cordeiro pascal que é entregue por nós, o tempo de Jesus ainda não havia chegado. Então, isso é muito interessante a gente poder pensar sobre essas coisas, de que Deus é soberano. Deus é soberano. O que significa que Deus é soberano? Que Ele governa sobre todas as coisas. Que nenhuma das coisas que acontecem na nossa vida foge do plano e do controle desse Deus. Nem aquilo que você considera como algo ruim. Isso aqui é muito importante para você, porque se você compreender a riqueza do que isso significa, você será consolado no dia da angústia. Nem as coisas que nos acontecem de ruim, elas fogem do plano do controle desse Deus soberano e bondoso. Apesar da nossa percepção traduzir que aquilo é ruim a nós, você vê isso de uma mente limitada, parada no tempo, de gente que está compreendendo as coisas por ela mesma. Você não consegue enxergar como Deus enxerga. Porque se você descansasse nesse Deus que é soberano, você ainda viria sentido no mal que acontece na sua vida. Porque no bom é fácil. Fala a verdade. Quando o pagamento cai, você fala, glória a Deus. Né? Mas se você for taxado por algum imposto, alguma coisa, você fala, meu Deus, eu estou dando o dízimo lá certinho, eu estou andando certo, o devorador está tocando a minha vida. Você acha um problema. Isso, como se Deus fosse pego de surpresa, como se isso não fizesse parte de um plano. Nós cremos, gente, nós cremos convictamente de que Deus não perdeu o controle de nenhum momento, nenhuma hora, nenhum minuto da nossa história. Você vê isso? Nós precisamos aprender, até mesmo com as adversidades. Porque nenhuma das coisas que nos acontece quando as pessoas querem, ou quando alguma coisa força. A gente não pode produzir isso, entendeu? Deus cuida de cada momento, assim como Ele cuidou da vida de Jesus, de que só deixou Ele cumprir isso, a morte, experimentar a morte no tempo exato e não fora de tempo, nós também. Certo? Guarde isso no seu coração. Busque o entendimento do que Paulo diz, do que ele diz em Romanos, de que todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. E isso é extraordinário, porque o que significa todas as coisas? Todas as coisas. Todas. Quer dizer, então, que se eu acontecer aqui, eu bater o carro aqui, Sim, de alguma maneira Deus vai trabalhar com que isso se torne bem na sua vida. Por mais que você se sinta desconfortável, que você acha isso desagradável, e é desagradável mesmo, não é que a gente vai interpretar, nossa, tá tudo maravilhoso. No momento da morte a gente chora. No momento da solidão a gente fica triste. Você tá entendendo? Mas a gente vai passar esses momentos de dor, de lamento, de choro, de sofrimento, com a convicção de que essas coisas, elas têm um prazo de validade, entendeu? De que elas não são definitivas na nossa vida, que elas não têm o poder de mudar a nossa identidade, de que elas não roubam de nós aquilo que foi conquistado na cruz, que é a salvação. Percebe bem? A pessoa que olha só para os momentos bons da vida e classifica o que somente esses momentos bons da vida é onde Deus está, essa pessoa, quando ela está diante de um grande sofrimento, ela acha que Deus abandonou ela. Entendeu? Então você precisa passar dessa fé infantil para uma fé madura, onde vê que realmente, por que não aconteceu tal coisa comigo no passado? Porque Deus não quis, não chegou a sua hora. Deus cuida de você, certo? Assim como Ele cuida da história do Messias, a história da salvação. Por que tal coisa não acontece no nosso país? Porque Deus está trabalhando em alguma coisa aí, entendeu? Por que as coisas não acontecem hoje, nesse mês? Então confie em Deus. Eu queria destacar isso, mas João dizendo, né, que a hora de Jesus não havia chegado, por mais que existia toda uma movimentação para isso. Todo mundo estava convicto aqui, gente. Havia um acordo.
havia um senso entre a maioria de que Jesus deveria ser preso e morto. Tá bom? Havia um consenso, não entre todos, porque a gente vai ver aqui que um vai falar aqui, mas havia um consenso de a maioria de que Jesus deveria ser morto. Certo? Eles mandam guardas para prender Jesus, e esses guardas, eles voltam, mas eu queria destacar o versículo 37 aqui, leia aí comigo aí. No último dia da festa, o dia mais importante, qual era o dia mais importante? Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus não fora glorificado. A festa dos tabernáculos ela tinha uma duração de 7 dias, e no 8º dia era um dia de convocação solene, se fazia uma oração. Durante os 7 dias havia uma tradição, isso não está prescrito nas Escrituras, mas muitos estudiosos dizem, testemunham a respeito de uma cerimônia que era tradicional. Todos os dias pelo amanhecer se levava água no templo, para simbolizar de que Deus havia provido toda a colheita, os frutos, tinha provisionado tudo que era necessário, e eles pegavam água no tanque de Siloé e levavam essa água e derramavam no templo como uma representação da bênção de Deus, de que Ele dá água para os frutos crescerem, e de que Ele nos dá capacidade de trabalhar, enfim, Ele frutifica, Ele faz crescer o fruto. Então havia grande alegria. Então nos 7 dias da festa isso acontecia pelo momento da manhã, mas no 8º dia só fazia-se uma oração. Havia uma proclamação pública, uma leitura da lei, e eles faziam então uma oração, pedindo a Deus chuvas dos céus. Chuvas. Por quê? Porque a gente pode até trabalhar. A gente pode até, com o nosso esforço, buscar água para regar os nossos campos. Mas, de fato, a gente precisa de chuva. E quem pode mandar a chuva é somente Deus. Então, era uma oração de Deus, manda chuva sobre Israel. Porque nós ainda somos campos que estão sendo arados, campos que estão secos, mas precisa de uma chuva para que haja crescimento, para que possa brotar algo em nós, Então isso faz eu imaginar várias coisas, mas eu quero que você tenha isso em mente. É nesse 8º dia que Jesus diz isso. No 8º dia, Jesus se levanta e fala assim, vocês não observaram as Escrituras? Que aquela pessoa que crê em mim, olha só, venham a mim e bebam. Veja isso aqui, a associação, depois eu vou ler Isaías com vocês, porque Jesus está falando um monte de coisa junto e está expressa em poucas palavras aqui. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim. O que Jesus está dizendo? Essa chuva que vocês querem que caia do céu, de onde vocês vão ter essa chuva? Quando vocês se achegarem em mim. Quando vocês se achegarem em mim, vocês vão o quê? Vai ter tanta água, vai ser como um rio transbordando, fluindo. É uma coisa que vocês nunca viram na vida de vocês. Mas isso não. Vocês estão buscando no céu, e está certo, é do céu que vem a salvação, mas ela veio, lembra de Jesus falando que ele conhece o Pai do céu que o enviou. Então Jesus veio do céu, essa chuva que é Jesus, essa água, esse rio que transborda em meio ao deserto, que flui em meio ao deserto, é Jesus. Quem for em Jesus, olha só, versículo 38, como diz as Escrituras: rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Essas pessoas que forem a Jesus, elas terão também o que? Um rio dentro dela. Rios, não rio, rios, várias fontes de vida. Dessa mesma água que veio para Jesus, que é Jesus. Essa mesma água que Jesus representa, essa mesma água estará dentro daquelas pessoas que creem em Jesus. Então aqui, tem muita coisa aqui que deveria fazer a gente parar aqui agora e ficar só pensando: Deus, o que significa isso? Que do nosso interior, nós que cremos no Senhor, fluirão rios de água viva. E o João interpreta aqui, dizendo que é o Espírito Santo que iria habitar nessas pessoas que crescem em Jesus. Então aqui a gente tem um grande milagre da salvação. O grande milagre da salvação é que, assim como Jesus prometeu água para a mulher lá no tanque, lá no tanque lá de Jacó, lá no poço de Jacó, mulher samaritana, João capítulo 4,
Assim como Jesus prometeu água para aquela mulher, ele promete água de novo aqui. Essa água em abundância, essa água que vai jorrar de dentro das pessoas, que elas vão ter sede e elas vão poder o quê? Beber dessa própria água, que é Jesus, que é também o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo dentro de nós. Isso tudo me faz pensar que o ser humano ele é esse caminhante no deserto. E pega a imagem do deserto, porque esse pessoal aqui sabia o que era um deserto, porque eles estavam celebrando uma festa que falava de pessoas caminhando no deserto. A gente cantou aqui, a gente leu nos Salmos, de que Deus é o mesmo Deus que faz água brotar o quê? Da rocha, no meio do deserto. Então, se você já fez longas caminhadas, você sabe que a sede ela vai aumentando e vai se tornando quase que algo insuportável. Você fala, pelo amor de Deus, eu preciso beber água. Você esquece até que está cansado, porque você está com sede, entendeu? Se você tivesse só cansado, mas hidratado, você continuava caminhando mais, mas agora você está com sede. É uma questão de vida ou morte, entendeu? E a nossa sede só começa a aumentar, e ela começa a se tornar um peso tão grande que a gente esquece todas as outras coisas e fala, gente, quem vai nos salvar? O povo no deserto caminhando, buscando água. O povo israelita sabia o que era sede também. Nós precisamos olhar para a nossa realidade e perceber que o ser humano é esse ser humano faminto por pão, faminto por água, é um ser humano faminto. Nós desejamos alguma coisa que possa nos completar. Nós desejamos algo que faça sentido para nós, que dê sentido à nossa vida. Alguma coisa que paralise essa morte, ou essa sede, ou essa fome. Porque a gente vive e a gente caminha por essa vida, né? Estuda, faz faculdade, trabalho, casa, filho, carro, carreira. A gente corre por esse deserto chamado mundo, vida, e a gente parece que a nossa sede nunca é saciada quando a gente experimenta essas coisas. Que essas coisas não têm um poder de colocar algo dentro de nós. Apesar de proporcionar certos momentos de alívio, a gente vai percebendo que ao experimentar muitas vezes aquela mesma coisa, vai perdendo a força. Por exemplo, uma pessoa que experimenta uma felicidade de comprar o melhor carro. Quando essa pessoa vai comprar o melhor carro de novo do próximo ano, pela segunda vez, já não tem o mesmo gosto. Pela terceira vez, já foi. Quando você, por exemplo, se alguém reconhece um trabalho que você fez, alguma produção que você fez, seja artística, intelectual, enfim, com a força do seu próprio braço, se você experimenta isso, se as pessoas te aplaudem, a empresa, ou você é reconhecido socialmente por isso, cara, talvez você experimenta um tipo de êxtase. Você fala, cara, que bom é fazer a diferença, que bom é fazer algo grande, que bom receber o reconhecimento das pessoas. Quando você fizer algo da mesma proporção no futuro, talvez aquelas pessoas elas vão precisar de algo mais, uma performance melhor. Você vai fazer todo o esforço para performar melhor. E quando você receber os aplausos, não vai ser igual da primeira vez. E quando isso começa a acontecer várias vezes na nossa vida, a gente vai o quê? Vendo que esse tipo de coisa não alimenta quem nós somos. Certo? O ser humano precisa de algo maior do que isso. Maior do que só dinheiro no bolso, só do que uma mesa farta. A gente precisa de mais. Muitas pessoas têm mesa farta, mas experimentam angústia, tristeza, falta de sentido na vida. É por isso que essas pessoas, às vezes, elas vão fazer grandes coisas, né? Vão fazer uma coisa totalmente diferente para ver se elas experimentam de novo aquela sensação de que a vida faz sentido, de que a vida seja boa para viver, de que elas têm o lugar dela no mundo. Perceba bem que todos esses questionamentos nós estamos enfrentando todos os dias. Quem nós somos, o que vai nos completar, quem vai estar do nosso lado, o meu futuro, a sensação de segurança, todas essas coisas nós buscamos o tempo todo. Isso não é errado, é algo até certo, mas perceba bem que Jesus está prometendo algo aqui que vai ser em abundância naquele que crê nele. E isso aqui é muito importante, porque a mensagem do Evangelho é isso. É ela que promete, é o Evangelho que nos promete que se nós, de fato, crermos em Jesus, nos unirmos a esse Jesus em fé, nós experimentaremos algo que é sobrenatural, que na nossa mão não consegue produzir, que nada nesse mundo consegue produzir a mesma satisfação, ou satisfação semelhante.
de que é saber que Deus habita em nós. Que o Espírito Santo, por mais que você seja pecador, pela fé em Cristo Jesus e o perdão concedido pelo Pai, o Espírito Santo habita dentro de nós. E por mais que você não sinta, nossa, eu estou sentindo minha barriga cheia, sei lá, eu não tô sentindo alguma coisa diferente, é isso que faz com que nós deitemos à noite a nossa cabeça no travesseiro e saber de que a nossa vida tem um sentido, de que Deus cuida de nós, que nesse plano soberano de Deus, Ele nos ama, que Ele tem algo para nós e que nossa vida pertence a Ele, que nós iremos frutificar no tempo certo. Lembra de Salmos capítulo 1, de que o justo, né, diferente do escarnecedor, ele é aquela pessoa que é como uma árvore plantada ao redor de um rio, né, que no tempo certo dá o seu fruto, que as suas folhas não secam nem murcham. Essa é a vida do cristão. Nós estamos sempre diante desse rio de Deus, esse rio do Espírito Santo, e é esse rio que sustenta o nosso dia a dia, esse rio que sustenta a nossa existência, é ele que dá sentido para nós, é ele que nos faz alegrar com coisas simples. Quando o Alex estava falando, por exemplo, da oferta, como que um não cristão ele pode olhar para o pássaro e para a planta e ver pássaro e planta. Mas quando nós olhamos para o pássaro e para a planta, nós percebemos que esse Deus que sustenta todo o universo habita dentro de nós. O Espírito dele habita em nós e nos sustenta especialmente. Dá sentido para a nossa vida. Faz a gente olhar para essas coisas e encontrar conforto para as nossas almas. Satisfação. Satisfação. Alegria. Alegria eterna. Então aqui a gente precisa colocar algo muito importante nisso que Jesus está ensinando. Porque Jesus fala o quê? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, venha e beba. Venha e beba. Então a gente precisa fazer uma definição de o que é crer em Jesus aqui, ok? O que é crer em Jesus? Crer em Jesus não é simplesmente acreditar como os demônios, ok? Vocês lembram o Tiago dizendo como que os demônios acreditam em Jesus? E acreditam, inclusive, muito mais do que nós, porque eles conhecem, talvez, inclusive, propriedades de Deus que a gente ainda não experimentou. Porque os demônios, eles não só creem, como eles também, o quê? Tremem, porque eles sabem quem é esse Deus, entendeu? Nós ainda não tivemos essa capacidade de tremer, porque talvez a gente não tenha a capacidade de observar e entender como os demônios entenderam. Perceba bem isso aqui, me deixa... Senhor, como assim? Mas os demônios creem em Jesus, mas eles do interior deles fluem rio de água viva? Por quê? Porque o crer em Jesus aqui não é simplesmente acreditar que ele exista, que ele é Deus, que ele é o Messias. Não é simplesmente acreditar, saber. Mas é o quê? É se identificar com ele e se unir a ele nisso que ele está fazendo. É a ideia de um rei que vem governar sobre nós e nós não sabemos somente que ele é um rei, certo? Porque ele vem governar sobre nós. Já demonstrou, vencendo as fortalezas, os exércitos inimigos, que ele é poderoso para governar sobre nós. Mas a questão aqui é, eu me oponho a ele e tremo, porque eu vou me opor, eu vou lutar até o fim. Mas eu tremo porque eu sei que serei vencido, ou eu sei que serei vencido e me dobro diante dele e peço clemência, misericórdia. E digo a ele, não quero mais ser inimigo, estou rendido. Estou rendido. Agora eu quero ser governado. Eu não quero mais me opor à vontade desse rei que vem contra mim. Eu quero agora me submeter a esse rei que vem marchando para me conquistar, porque ele vai me conquistar. Você entende? Crer em Jesus é se submeter ao plano de governo desse Jesus. A autoridade desse Jesus. Ele é Deus. Ele também é o nosso rei. Lembra que as pessoas estão dizendo isso aqui, não é o Messias é o quê? O ungido de Deus, é o rei. Se ele é o rei que vem marchando para vencer todo o mal e eu faço parte do mal, então eu preciso me converter. Para que eu não seja encontrado com ele como inimigo, mas sim como gente o quê? Rendida. Eu me rendo. Eu desisto dos meus planos. Eu desisto de intentar contra a sua vida, de intentar contra os planos. Agora eu quero o quê? Me submeter aos seus planos. É por isso que nós oramos o quê? Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? Salvação, então, é o reino de Deus vindo a nós. Vindo a nós.
E nós clamando, desejando esse reino. E esse reino aproximando de nós. Os demônios, eles percebem que o reino de Deus está avançando, que eles estão sendo conquistados, mas eles não desejam salvação. Essa é a diferença da fé dos demônios da fé de um verdadeiro convertido. Os demônios não desejam a vontade de Deus. Eles sabem quem Ele é, eles sabem do poder, sabem da autoridade, sabem que ele é Messias. Não, isso não basta para ser salvo. Nós precisamos, em humildade, em contritamento, em rendição, entregar a nossa vida a Ele. Certo? Certo? Se você for esse tipo de gente que fala assim, Deus, faça a tua vontade na minha vida. Vem habitar na minha vida porque eu tenho sede, eu quero beber da água do Espírito. Eu quero beber das verdades que o Senhor tem, eu quero beber de quem o Senhor é, eu quero me alimentar de quem o Senhor é. Se você é esse tipo de gente que tem sede, porque quem não tem sede, quem acha que não tem sede, ou quem está sempre se alimentando de outras águas, não vai, não busca. Mas se você tem sede, venha a Jesus e beba. E beba, se alimenta. Porque Jesus é essa água que ao mesmo tempo faz uma convocação, vem e beba, e ao mesmo que se apresenta como vem e bebe. Entendeu? Esse é o paradoxo do Evangelho e da realidade cristã, é que Deus é soberano e existe uma responsabilidade humana. Esse é o paradoxo que a gente fala assim, se Deus é soberano, então eu não preciso fazer nada. Mas não, a Bíblia diz que se nós temos sede, nós devemos o quê? Vir e beber. Então existe algo para você fazer, sempre na sua vida. E a Jesus, vem e beba. Ele te convoca, vem e beba, então venha. Faça isso de verdade. Beba, beba. Porque do interior das pessoas que creem em Jesus, que se submeteram a Jesus, que falaram, Jesus governa sobre a minha vida, e isso só é possível se nascer de novo, né? Lembra de Jesus que a conversa de Nicodemos? Como que eu faço para ver o reino de Deus? Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito. É a mesma linguagem aqui que Jesus dizendo, gente, creia em mim, se submete a quem eu sou, e abrace os planos de Deus, entendeu? E nasça de novo, para que do seu interior possa fluir rios de água viva. Isso é muito importante, por quê? Porque, olha só, dá uma olhada lá, que esse é o cumprimento de Isaías 55, que revela uma promessa que fala sobre o que é salvação. Isaías 55, versículo 1. Ó vós todos os que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Que tempo é esse? Isaías havia profetizado isso há centenas de anos antes de Jesus dizer isso aqui. E Jesus disse, olha só, quem vem a mim é esse tipo de gente que buscava um lugar que sem dinheiro, sem ter como comprar, vem e compra. Compra de graça. Porque Deus está oferecendo água, Deus está oferecendo alimento, Deus está oferecendo algo para nós no Evangelho. Com que você compra o Evangelho? Como que você conquista as bênçãos de Deus? Como que você conquista a graça de Deus? Não há moeda para isso. Você só pode fazer uma coisa, vir. Se você quer fazer alguma coisa? Você quer fazer alguma coisa? Venha. Venha a Deus. Venha a esse lugar onde você pode chegar e levar aquilo que Deus te oferece. Então essa é a graça do Evangelho, entendeu? Você não pode... não tem essa. Aqui não há espaço para essas pessoas que se acham, que têm méritos próprios. Ah, mas eu fiz isso, Deus, mas eu também a minha vida toda, mas então eu exijo do Senhor que o Senhor, então, não tem isso, não tem exigência, não tem barganha. Porque esse Deus nosso não adianta barganhar, porque tudo que a gente faz nesse espírito é o quê? Trapo de imundícia, não tem valor, entendeu? Porque para Deus, o que para Deus é importante? Esse coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não desprezará, é isso que a Bíblia diz, entendeu? Ou seja, é um coração vencido, é um coração rendido a Deus, entendeu? Você precisa disso na sua vida, eu preciso disso. De você se lembrar todas as vezes que em Jesus existe uma fonte de água jorrando, é infinita, entendeu? Não é isso que diz, eu vou estudar tanto a Bíblia, eu vou estudar tanto de que vai acabar um dia.
Desiste dessa ideia, entendeu? E é por isso que a gente pode sempre ir a Ele, entendeu? Com esse coração de que sempre existe algo novo, existe algo fresco para nós, entendeu? Não que existe uma nova doutrina, mas que em Deus sempre existe algo fresco para nós, porque é uma água correndo, não é um poço, entendeu? Não é um poço como o poço de Jacó, não é uma lagoa ali, é uma fonte de água jorrando eternamente. E você precisa disso, você precisa se alimentar desse Jesus, você precisa descobrir quem é esse Jesus, você precisa se associar com esse Jesus, falar, sim Jesus, o Senhor é o Rei. Aquelas pessoas, muitas delas ficaram em dúvidas. Será que ele é o Messias? Será que quando o Messias vier vai fazer alguma coisa diferente do que ele está fazendo? Está entendendo? As pessoas ainda ficaram em dúvidas. Saia desse lugar de dúvida e vá para um lugar onde você realmente é convencido. Você é convencido, não fique em dúvida se ele tem água ou não, vá para as águas. Haja, certo? Dê esse passo e vá para Cristo, deixe Cristo completar quem você é. Deixe Cristo dar sentido para a sua vida. Deixe Cristo te levar aos planos dele. Deixe esse rio correr, ok? Não adianta também nadar contra esse rio. Deixe esse rio te guiar. Deixe esse rio realmente te levar, porque ele é forte, entendeu? Acho que é isso. Amém? Tem muita coisa para dizer, mas senão eu vou ficar falando a manhã toda. Mas o meu desejo, pessoal, meu desejo assim, de todo o coração, é que nós possamos ir para Jesus, encontrar esse rio que ele é, ou seja, ele é fonte inesgotável de satisfação, prazer, de alegria, de propósito. Ele é uma fonte inesgotável. Mas perceba bem que Jesus também diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. E nós precisamos também ser esses canais de bênção, canais da palavra de Deus, canais de Jesus, onde as pessoas sedentas possam encontrar com nós, e não em nós serem saciadas, mas em nós encontrar aquilo que flui de Cristo. Você percebe isso? Que nós possamos buscar isso. Que nós possamos fazer essa avaliação. Senhor, quem são as pessoas que estão à nossa volta que precisam de beber dessa água do Evangelho, essa água do Espírito Santo? Que eu possa ser realmente esse canal, que eu possa realmente jorrar essa água viva, que é o teu Evangelho, o teu Espírito Santo, a tua palavra. Então que você também assuma essa responsabilidade e entenda que o seu papel também no mundo é esse, de ser esse canal realmente desse rio de Deus.